Olá! Então, dando início a esse nosso treinamento, nós vamos abordar um tema de extrema importância. O que deve ser dito e o que não deve ser dito na prevenção do suicídio, na campanha de prevenção. Muitas vezes, com muito boa intenção, as pessoas tentam participar de campanhas, ou até divulgar na mídia, ou fazer campanhas de prevenção, mas inadvertidamente podem ter um impacto negativo na realidade. Segue aqui uma diretriz da Organização Mundial da Saúde para a prevenção do suicídio, uma diretriz bastante recente, publicada nos últimos anos, e eles abordam 4 diretrizes efetivas, medidas efetivas de prevenção. Primeiro, limitar o acesso aos meios de cometimento do suicídio, desde pesticidas muito perigosos, acesso a armas de fogo, a locais de risco. Segundo, que é o que nós vamos abordar aqui especificamente, a cobertura responsável da mídia. Depois, fomentar habilidades socioemocionais nos adolescentes. Como os adolescentes podem lidar melhor com os desafios normais da vida e, com isso, prevenir o suicídio. E, por fim, identificar, tratar e acompanhar pessoas com transtornos mentais e comportamentos suicidas. Falando, então, especificamente da mídia, às vezes a gente não tem noção da importância e do impacto que a mídia pode ter do ponto de vista deletério. Esse é um estudo muito importante, publicado, uma das principais revistas de psiquiatria do mundo, analisando o impacto daquela série da Netflix, 13 Razões Por Quê. É uma série em que se mostra 13 razões por que uma jovem teria se matado. E a série fez tudo o que não deveria ser feito. Justificar a tentativa, a ideação suicida, dar uma razão plausível, mostrar os meios e mostrar efetivamente o suicídio. Apesar da Netflix ter sido advertida inúmeras vezes que isso seria perigoso, nos 3 meses após o início da série, em abril a junho de 2017, o estudo mostrou que houve 94 mortes a mais do que o esperado por suicídio nos Estados Unidos. Ou seja, essa atitude irresponsável gerou pelo menos 94 mortes a mais de suicídio. Foi um aumento de 13% na taxa de suicídio nos Estados Unidos, e esse aumento de suicídio se deu exatamente na faixa etária da personagem, 10 a 19 anos. E o aumento foi ainda maior, 22% entre meninas, o sexo da personagem. Então, para a gente ter uma noção do grau de gravidade, de risco e responsabilidade sobre isso. Esse é um outro estudo também, publicado numa importante revista de psiquiatria, sobre o efeito, né, das notícias, isso na Áustria. E analisou-se o tipo de notícias que a mídia deu sobre o suicídio e o impacto. Relatos recorrentes, apresentar vários momentos ou atualizações sobre um caso de suicídio, especialmente casos famosos de suicídio. Descrever o método do suicídio. Tudo isso aumentou, quando publicou esse tipo de notícia ou veiculou na mídia, aumentou o índice de mortes por suicídio nos dias subsequentes, quando se falou o método do suicídio. Quando se deu uma explicação monocausal, por causa do desemprego, porque a pessoa estava doente, porque ela teve uma desilusão amorosa, porque sofreu um abuso, porque qualquer coisa, e aí ela se matou. Quando há uma ênfase, isso é um dado muito importante nas campanhas de prevenção. Não podemos e não devemos enfatizar apenas dados epidemiológicos, falando que muita gente está morrendo de suicídio, que há uma epidemia de suicídio, que os problemas sociais ninguém aguenta e estão morrendo, as pessoas estão se matando. Esse tipo de informação, de abordagem, aumenta a taxa de suicídio. E até mesmo opiniões de especialistas, quando enfatizam esse aspecto. E há um efeito dose e resposta. Quanto maior, mais o impacto. Por outro lado, também, há uma diminuição de suicídio quando se apresenta relatos de pessoas que tiveram ideação suicida, mas que não tentaram o suicídio, e que buscaram modos mais saudáveis de lidar com o problema. Só para a gente ter uma ideia, essa é uma revisão que acabou de sair dos principais estudos sobre o relato, a cobertura na mídia sobre o suicídio de uma pessoa famosa. Houve um aumento, em média, de 13% na taxa de suicídio no país ou na região após uma notificação de suicídio de pessoas famosas. 13% de aumento geral na taxa de suicídio,
Só para você ter ideia, o tamanho do efeito disso, a crise financeira de 2019, que foi bastante forte, gerou um aumento de 6%. Quer dizer, a ênfase na notícia de celebridades aumenta 13%. E, especificamente, quando a gente analisa o aumento no método, na morte, pelo método que a pessoa tentou, que a pessoa morreu de suicídio, arma de fogo, enforcamento, seja o que for, quando você enfatiza isso, há um aumento, então, de 30% na taxa de suicídio por aquele método. Nesse caso, o editorial do British Medical Journal, que foi há 2 anos atrás, mostrou, por exemplo, o suicídio do Robbie Williams, aquele ator, resultou num aumento de 10% do suicídio ao longo de 5 meses nos Estados Unidos. E o risco é maior quando se dá capa à notícia, quando se descreve os métodos, detalhes do suicídio. E isso é muito importante. Um outro problema também é a pessoa se identificar. A pessoa que está passando por um problema, por exemplo, homens já de meia idade, ou por volta de 60 anos, passando por quadros depressivos, se identificam mais com Robbie Williams, que foi o caso dele, e tenderiam a ter maior risco de suicídio. E um risco muito grande também é apresentar o suicídio como uma solução normal, ou uma solução comum, ou esperada para a adversidade, normalizar a ideia de suicídio. Tudo isso é o que não se deve fazer. Primeira coisa importante para fazer uma prevenção adequada é apresentar informações de fontes confiáveis sem alarmismos. Por exemplo, o último relatório da Organização Mundial de Saúde e o último do Ministério da Saúde. Só para a gente ter uma ideia, aqui estão as taxas de suicídio pelo mundo e mostra que o Brasil é um país de taxa média baixa de suicídio. Então, o Brasil não é um dos países, nós estamos aqui vendo de abóbora, né, está de 5 a 10 por milhão, por 100 mil habitantes por ano. Na verdade, o Brasil é um país de taxa média baixa. Então, cuidado com a ideia de epidemia, uma explosão de casos e etc. Outro dado também muito importante, são dados do mundo. O mundo como um todo teve uma diminuição de 36% no suicídio nos últimos 20 anos. No mundo está diminuindo, diminuiu bastante, 36%. O único continente que está aumentando são as Américas, aumentou 17%. Então, isso é importante. Não é uma coisa inevitável dos nossos tempos, da nossa era. No mundo está diminuindo. É possível lidar. Então, dar a mensagem de que o suicídio não é algo inexorável, é esperado, não tem solução dos nossos tempos, é uma informação falsa e, além disso, danosa. E mesmo no Brasil. Nós tivemos efetivamente no Brasil, de 2010 a 2019, um aumento de 27% na taxa de suicídio. Mas mesmo assim, nós estamos agora em 6,6 por 100 mil, que é uma taxa ainda, como eu falei, média baixa em relação ao mundo. E o que nós percebemos aqui, esse grupo laranja, que é de 15 aos 19 anos, é que aumentou mais. Ou seja, o maior risco, o maior aumento que teve nos últimos 10 anos foi entre adolescentes. Então, esse é um público que temos que tomar muito cuidado e abordá-lo para poder... Então, se tanto não há uma superexplosão dos casos, há um aumento importante nos adolescentes e, portanto, nós temos que trabalhar os adolescentes e, ao mesmo tempo, é possível fazer medidas efetivas. Outra informação também, se falou muitas vezes uma explosão de casos de suicídio pelo Covid, não temos dados científicos a esse respeito. Ao contrário, os dados artigo que acabou de sair na revista da Associação Brasileira de Psiquiatria, de que o Covid não alterou as taxas médias de suicídio no Brasil. Quer dizer, em 2020, após março, a taxa de suicídio foi semelhante à esperada, dado os últimos anos. Tá? E não variou nem por raça, nem por nível educacional, embora mulheres e idosos tiveram um certo aumento. Então, cuidado com informações não confiáveis passadas na mídia ou em outros lugares. Buscar informações confiáveis. Um dado muito importante na prevenção do suicídio é entender que o suicídio, a saúde, a doença é um equilíbrio dinâmico de fatores que geram o suicídio, a doença, fatores patogênicos e fatores que geram a prevenção, a saúde, fatores salutogênicos. Então, são fatores bio, psico, sócio, espirituais. Todos esses fatores em conjunto é que vão aumentar ou diminuir o risco. Então, jamais enfatizar um único aspecto, mas cada vez mais enfatizar e diminuir os fatores de risco e aumentar os fatores de prevenção, que nós vamos abordar
aqui agora. Então, entre os fatores de risco e protetores, por exemplo, fatores de risco: ter uma tentativa prévia e ter uma doença mental, um transtorno mental. Por outro lado, nós sabemos que o tratamento correto do transtorno mental diminui as taxas de suicídio. Por exemplo, o uso de antidepressivos corretamente, o uso do carbonato de lítio, o uso da clozapina, o uso da terapia cognitiva comportamental corretamente diminui o suicídio. Segundo ponto, o uso de álcool e outras drogas, uso e abuso de álcool e outras drogas, álcool, maconha e outras drogas, aumentam o risco. Então, enfatizar comportamentos mais saudáveis de evitação desse tipo de uso. A desesperança, a impulsividade são fatores de risco. A ênfase na divulgação é, primeiro, que tudo passa. Todos nós passamos por dificuldades, turbulências, mas essas ondas vão e vêm. Né? É preciso enfatizar habilidades de resolução de problemas, superar dificuldades e mais, fazer as pessoas, ajudar as pessoas a lembrarem de situações do passado que elas achavam que não dariam conta e que foram capazes de superar. Exemplos pessoais prévios de superação. Na hora do desespero, achou que não ia conseguir resolver e depois ela conseguiu. E a busca também, uma ênfase, né, em buscar mais razões existenciais. Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Outro fator de risco: possuir acesso a meios letais, né, restringir esses acessos, desde armas de fogo, medicações perigosas, pesticidas, ou até mesmo acesso a locais que as pessoas possam se julgar, coisa que o vale. Outros fatores de risco estão isolamento social, divórcio, família monoparental, filhos, né, de pais de apenas um, que vive com um dos pais apenas, e a família disfuncional. Entre os fatores protetores estão ter filhos, casamento, o envolvimento social com amigos, buscar a proximidade, ou seja, a ênfase é em reforçar contato e atividades sociais, reforçar o vínculo familiar, melhorar o vínculo familiar com os amigos, estar mais presente. Reforçar o senso de responsabilidade da pessoa com a sua família, com seus filhos, inclusive o sofrimento causado entre aqueles que ficam quando alguém morre por suicídio. E também estimular e aprimorar o comportamento parental, auxiliar os pais num comportamento adequado em relação aos filhos. Isso é um dado bastante importante também. Um outro fator de risco é o indivíduo que não tem a religião. Nós sabemos que a crença na vida após a morte, uma forte objeção moral ao comportamento suicida e a frequência regular a um serviço religioso são fortes fatores protetores também contra o suicídio. Então, as pessoas precisam conhecer os fatores protetores. Se eu enfatizo só fatores de risco, se a pessoa tem 2 ou 3, ela acha que ela vai cometer ou tem muito risco. Mas ela precisa valorizar os fatores protetores que ela tem ou que ela possa vir a desenvolver. Então, dentro da mídia, aqui vem uma diretriz da Organização Mundial de Saúde, também, tudo gratuito, disponível gratuitamente na internet, né? Estratégia de prevenção. Primeiro, o risco do contágio, efeito Werther, que é um caso de um personagem do livro do Goethe, em que o indivíduo, por amor, ele se mata, dá um tiro, e aí começou a ter várias pessoas que se matavam vestindo a roupa do Werther, segurando o livro dele, havia um forte contágio. E nós sabemos relatos de mortes de celebridades, quando a glamorização, nossa, ela realmente se revoltou contra esse mundo injusto e aí mostrou coragem em interromper isso tudo. Uma glamorização desse sentido. Ou então, nesse desespero, nesse mundo sem propósito, sem sentido, naturalmente, ela buscou sair para aliviar seu sofrimento. Esse tipo de glamorização, ou de apresentar razões convincentes e que somos soluções adequadas, são perfeitas, são totalmente inadequadas. Está demonstrado que aumentam as taxas de suicídio. Por outro lado, o efeito protetor, efeito Papageno. Papageno é um personagem da flauta mágica de Mozart, e que também ele pensava em suicídio, depois ele conseguiu superar aquilo com o apoio das pessoas e tudo mais. O que temos que destacar efetivamente? Exemplos de pessoas comuns e de pessoas famosas que se recuperaram de doenças mentais, que se recuperaram de pensamentos suicidas. Passar exemplos saudáveis, pessoas que passaram por dificuldade, chegaram a cogitar o suicídio, mas a maioria das pessoas que pensam em suicídio não tenta e a maioria, muito menos ainda, morre. É preciso mostrar que a maioria das pessoas consegue um caminho melhor,
trazer a esperança, enfatizar estratégias positivas de enfrentamento do sofrimento e divulgar possibilidades de apoio e tratamento, onde buscar ajuda, de modo muito claro e objetivo. Temos também um manual da Associação Brasileira de Psiquiatria, da ABP, de prevenção de suicídio para profissionais da imprensa. Além desses dados que nós já comentamos, também se destaca evitar manchetes, colocar manchetes, fulano morreu de suicídio. Evitar colocar isso na manchete, evitar primeira página, evitar ficar enfatizando números. Tantas pessoas estão morrendo a cada dia, está aumentando. Não. Você, olha, esse é um problema de saúde pública que está acontecendo, tem um aumento do risco, aumento da mortalidade, mas sem falar que é epidemia, alguma coisa assim, e, ao mesmo tempo, enfatizar que a ideação suicida é frequente em casos de transtornos mentais, mas a maioria dos casos consegue tratamento, consegue lidar de modo eficaz e percebe que tem mais força do que imaginava. Quase todos nós somos assim. Né? Frente a uma situação muito difícil, a gente acha que a gente não tem salvação, não tem condição, e é naquele impulso, o suicídio muitas vezes é questão de impulso, então de facilidade de acesso, de meios de acesso, de isolamento, de uso de álcool e de alguma coisa que dê esse gatilho, que pode ser, por exemplo, uma notícia equivocadamente dada. Também existe um manual para a mídia da Organização Mundial de Saúde, que enfatiza, além das medidas que nós já colocamos, evitar colocar fotografias ou cartas de despedida da pessoa nas notícias ou mesmo na rede social. Não normalizar o suicídio como solução a problemas. Não ficar repetindo, atualizando a notícia com frequência. Ao contrário, enfatizar a esperança e a necessidade de buscar ajuda. Isso é extremamente importante. Dentro dessa cobertura responsável da mídia, é preciso dar o treinamento para a mídia, como esse que nós estamos fazendo, como o manual da ABP. Alguns países implementaram um monitoramento de relatos publicados. Quando a mídia publica um relato inadequado, um grupo governamental faz contato com aquele órgão de imprensa, orienta como fazer, como corrigir a informação. E prêmios para boas reportagens sobre o suicídio, como cobriu adequadamente, para estimular jornalistas a fazerem mais notícias de boa qualidade. Dentro, então, da ideia da prevenção, é importante enfatizar o que tem de evidências sobre prevenção. Abordagem baseadas em evidências e focada nas necessidades da população, sem viés teóricos, ideológicos, financeiros. Né? É preciso disponibilizar redes de serviços que ofereçam intervenções eficazes, treinar o clínico geral para identificar casos de depressão na atenção primária. Isso é demonstrado que diminui a taxa de suicídio naquela população. Uma abordagem interdisciplinar, casos graves de alto risco, internação, parcerias sociais com ONGs, AA, NA, grupos religiosos que podem auxiliar nesse caminho de prevenção. Como eu já falei, treinar o generalista. Um outro dado que se sabe também, treinar jovens, especialmente nas escolas, para lidar com a depressão, comportamento suicida. Mas ao invés de ficar enfatizando que eles estão sofrendo, que eles estão terrivelmente mal, que muitos estão morrendo, não é essa a ênfase. A ênfase é no aspecto positivo. Enfatizar os aspectos de proteção e as estratégias para lidar com o estresse e a ideação suicida. Temos que capacitar os adolescentes a lidar com problemas. Hoje em dia, nós temos adolescentes que ficam trancados no quarto, os pais permitem que os adolescentes fiquem trancados no quarto o dia inteiro, sem contato social, sendo inundados por informações inadequadas e sem desenvolver as habilidades sociais e cognitivas que seria esperado de um convívio social normal e saudável. Seguir pacientes após tentativa de suicídio num pronto-socorro, por exemplo, temos experiências feitas no Brasil mostrando que se liga para esse paciente e se busca dar um encaminhamento para esse paciente. Uso do lítio, de antidepressivos, quando indicado, da terapia cognitiva comportamental. Todas essas são medidas comprovadamente eficazes na prevenção de suicídio. Mais uma vez, em relação aos adolescentes, foco na saúde mental positiva, desenvolver habilidades socioemocionais, aprender sobre transtornos mentais, sobre depressão, mas principalmente que eles têm tratamento. Aprender resolução de problemas, ele não é protegê-los cada vez mais, super protegê-los, ao contrário,
ajudá-los a capacitá-los a lidar com o estresse, a fazer uso saudável da internet e redes sociais, evitando os extremos. Papel dos pais, das escolas monitorarem e acompanharem. Fortalecer vínculos sociais saudáveis e atividades saudáveis. E também identificar quem necessita de apoio e de tratamento. Por fim, então, quem quiser mais informações, no site setembroamarelo.com, da Associação Brasileira de Psiquiatria, há muito mais informações, algumas dessas cartilhas estão lá também disponíveis. Também nossas redes sociais estão sempre colocando informações de prevenção e sobre saúde mental também. Mas ao final do dia, estaremos à disposição para conversar e tirarmos dúvidas. Muitíssimo obrigado.